E aí, pessoal, tudo bem? Bom, fazer esse vídeo, pegar aí um tema muito palpitante, né, que são as eleições americanas, e existe hoje uma discussão grande sobre todo mundo querendo acompanhar a eleição do Trump, do Biden, porque quando os brasileiros se deparam com a situação da eleição americana não ser direta, isso é sempre muito chocante. Como assim? Uma grande democracia como os Estados Unidos tem uma eleição como uma eleição indireta. E isso ficou mais contundente ainda, o impacto disso foi maior ainda, na última eleição, porque a Hillary Clinton, do Partido Democrata, teve mais votos, né, no total do que o Trump, o que faz muita gente aludir à ideia de que o sistema é injusto, como pode o cara que teve menos votos ter sido eleito. Então vamos por partes. A eleição americana é uma eleição indireta. Na verdade, os milhões e milhões de americanos vão votar, já começaram a votar inclusive, né, antecipadamente, por correio, em que eles vão escolher delegados que vão escolher o presidente. Então, os Estados Unidos tem, inclusive, vários partidos, a gente acha que só tem 2 partidos, mas tem vários partidos, mas 2 com representação nacional. As pessoas vão lá e votam por estado para escolher esses delegados que escolhem o presidente. Pode acontecer de um candidato ter mais votos, como a Hillary Clinton teve, do que o Trump, e perder? Sim, mas isso não é tão comum na história. Então, primeira imagem para você na tua tela. Ao longo dessa história americana de mais de 200 anos de eleição, né, desde a independência lá no final lá do século XVIII, aconteceram, como você vê nessa tabela, 5 vezes. 3 do século XIX, então 1824, um tal de John Quincy Adams teve menos votos, né, do que o concorrente foi eleito. Depois, em 1876, um Rutherford Hayes, não sei se fala assim. E depois, em 1888. Tá? Agora vamos trazer para a nossa época, para a nossa realidade. Nos últimos 20 anos aconteceu 2 vezes. Tá? Será que vai acontecer uma terceira? Estou gravando esse vídeo uma semana antes da eleição. Aconteceu com George W. Bush contra o Al Gore. O Al Gore teve um pouquinho mais de votos no total do que o Bush, mas o Bush ganhou no colégio eleitoral. Tá? E aconteceu com Trump contra Hillary. Pode acontecer de novo, Trump e Biden? Pode. Pode acontecer do Biden ter mais votos. Vai ser difícil o Trump ter mais votos no total e não ganhar a eleição. Mas pode acontecer do Biden ter mais votos no total e não ganhar a eleição. Na última eleição foi até uma diferença grande, né? Então você vê quantos votos teve o Trump, 62.984.000. E isso deu um percentual menor em relação a Hillary Clinton, mas ele ganhou no colégio eleitoral. E aí vocês ficam se perguntando como é que pode um troço desse. Então vamos lá. Os Estados Unidos é uma federação que nasceu efetivamente como federação. Não nasce, olha esse mapa que eu coloquei para você aqui com os 50 estados, estão representados ali embaixo o Alasca e o Havaí também, e no início eram 13 colônias. Na verdade, a Inglaterra não tinha uma colônia, onde hoje os Estados Unidos eram 13 colônias. Essas 13 colônias ficaram independentes e a discussão ali é o quê? Vão virar 13 países? E acabou acontecendo a formação de uma federação. Então os 13 toparam se juntar. Mas repara que você tem uma autonomia inicial muito grande. Então qual é a ideia? Na verdade é como se fossem 50 eleições. Esses 50 estados que formam os Estados Unidos, a população vai lá e vota no candidato do Partido Democrata, do Partido Republicano. Por que pode acontecer? Por que pode acontecer de alguém ter mais voto do que o outro e não ganhar? Vamos lá. Esse é o mapa do colégio eleitoral. O colégio eleitoral americano, com 538 votos, obriga o cara a ter 270 votos para ganhar. E aí, tá vendo esses números que estão aparecendo aí? Então, por exemplo, na Califórnia aparece ali 55 votos. Então, a Califórnia elege 55 delegados, né? Seriam lá os deputados dela, mais 2 senadores, que tem 2 senadores por estado. É um estado com uma população muito pequena, sei lá, pega aí a Dakota do Norte, que está ali em cima com 3. Por que tem 55 votos da Califórnia e 3 da Dakota? Porque a população da Califórnia é de quase 40 milhões. Dakota não chega a 1 milhão. Então, a ideia básica é como se os Estados Unidos tivessem 50 eleições. A população de cada estado vai lá e vota, e aí elege o número de deputados, eles se reúnem e quem tiver mais voto no total vence. Tá, João, só não entendi como é que alguém pode ter mais voto e não ganhar. É porque na maior parte dos estados, em 48, o sistema é quem ganhar leva tudo. Então é uma questão de matemática. Entenda bem, se o candidato A ganhar na Califórnia por 51% a 49%,
ele levou os 55 votos da Califórnia. Se o candidato B ganhar na Flórida de 90 a 10, ele levou os 29 votos da Flórida. Então, o que gera essa possibilidade de alguém ter mais voto no voto popular, tá? E não ser eleito no colégio eleitoral, é a possibilidade de você ter várias vitórias de lavada. Você tem várias vitórias de lavada em vários estados. Mas a vitória de lavada conta exatamente como se fosse pau a pau, 51 a 49. E você tem várias derrotas apertadas. Então, no final, quando você vai olhar, aquelas suas muitas vitórias de 90 a 10, é meio absurdo, 90 a 10, 70 a 30, contaram a mesma coisa se tivesse sido 51 a 49. E as suas derrotas apertadas fazem com que você tenha muito voto, mas no total você não vença. É claro que o sistema não é tão perfeito, já de cara o fato de você ter uma eleição indireta é algo discutível para a gente, mas tem que lembrar da origem do sistema. Porque a ideia ali era você equilibrar o peso dos estados. Eles poderiam ser países, ninguém seria dominado pelo outro. Então o estado com mais população seria muito forte em relação ao outro. Um ponto importante nessa história, e agora começa a coisa a complicar ainda mais, já há uma complicação, já tem duas complicações da minha explicação. A primeira é que você elege os delegados, que elege o presidente. A segunda que é o fato de você ter pesos diferentes nos estados. Teria já uma terceira, que ganhar de muito ou ganhar de pouco não muda nada. O importante é você ter mais votos que o outro em cada estado daquele decisivo. Agora dá uma olhada num ponto importante nessa imagem que eu vou colocar na tela. Aquele velho mapa com o número de delegados, a Califórnia com o maior número 55, o Texas com 38, Nova York e Flórida com 29, são estados muito populosos, ok? E ao mesmo tempo a Dakota, que eu citei há pouco, com 3 delegados apenas, Wyoming, 3 delegados apenas. Agora vamos fazer uma continha, não sei se você é bom de matemática. Vamos lá na Califórnia. Peguei a população de 2010, já está maior que isso, tá? 37 milhões, hoje a Califórnia está em 38, 39, quase 40. Tem 55 delegados. Vai lá no estado menos populoso, Wyoming, 563 mil, que esteja 600 mil hoje. 3 delegados. Quer fazer uma regra de 3 aqui? Quantas vezes a Califórnia é mais populosa do que o Wyoming? 600 mil habitantes contra 36, 37, 40 milhões. Se fosse 10 vezes, seriam 6 milhões na Califórnia. 50 vezes seriam 30 milhões. A Califórnia é 60 vezes aproximadamente maior que a população do Wyoming. São 3 votos no colégio eleitoral do Wyoming e 55 na Califórnia. Se eu multiplicasse 3 por 60, daria 180. Pessoal, há uma definição na legislação americana que cada estado vai ter no mínimo 3 votos. Era para o tal do Wyoming aqui ter um voto só. Mesma coisa com o Vermont, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Alasca. E com isso a Califórnia, você está olhando para o mapa e pensando, nossa, a Califórnia tem muito voto. Pela população deveria ter mais. O que acaba criando uma distorção e muito questionamento. Isso não acontece só lá não, tá? É que no Brasil, como a nossa eleição para presidente é direta, a gente não liga muito. Mas sabia que no Congresso brasileiro também tem isso? Todo estado brasileiro elege 3 senadores. E o número de deputados varia por população. Pois se você fizer uma conta, você vai pensar assim, nossa, São Paulo tem muito deputado, 70 deputados e tal. Pois pela proporção era para São Paulo ter mais. Porque mais de 40 milhões de brasileiros moram em São Paulo. Né? Mais de 1/5 dos brasileiros moram lá. E por que São Paulo não tem mais deputados do que tem? Nada contra o seu estado, se você for citado, tá? Mas a verdade é que Roraima, que tem 600 mil pessoas, não era para ter 8 deputados. Era para ter 1 ou 2 pela proporção. O Amapá talvez 2 ou 3, e o Acre, e por aí vai. A questão é que nos Estados Unidos se envolve a própria eleição para presidente. Então repara que nós temos várias confusões do sistema deles, que é próprio de um país que nasceu com uma federação específica. A confusão do voto ser indireto, a confusão de você ter o vencedor leva tudo, que é a característica dele, né? O winner takes all, o vencedor leva todos os votos, por vitória apertada ou por lavada, e a característica de você ter uma digamos assim, super representação de estados pouco populosos e subrepresentação de outros muito populosos. Tudo bem? Quero te mostrar agora mais uma coisa. Isso aqui deixa claro para você como é que existe uma certa injustiça nos votos. Olha lá, eu somei vários estados aqui. Então você pega a população de Nevada, Montana, Nebraska, Havaí, o Maine, tu vai somando isso tudo aqui e dá 38 milhões de pessoas. Somando eles têm 96 votos. A Califórnia tem 39 milhões de pessoas e 55 votos.
Então isso mostra a distorção. Detalhe importante, já que a gente está falando dessa parte assim, mais estrutural. 2 estados não seguem esse esquema do winner takes all, esse esquema do vencedor leva tudo. O Nebraska e o Maine. Aí eles fazem, são estados pouco populosos, 4 votos num, 5 no outro, mas eles fazem um sistema misto. Então, na verdade, você tem 2 distritos num deles, 3 no outro, não lembro exatamente qual é qual, e aí você pode ter um eleito por um distrito, outro por outro. E quem tiver mais votos no total leva. Então é possível que você tenha 3-1 num estado, 4-1 num, 3-2, é um pouquinho mais equilibrado. Por que não faz isso nos outros? Essa é uma grande discussão. E aí eu quero, antes disso, te mostrar um mapa para dizer o seguinte. Nessas eleições americanas, em que no fundo o que conta é ter mais voto no colégio eleitoral, alguns estados são mais decisivos que os outros. Aí você fala assim, já sei, a Califórnia que tem voto à beça. Mas a Califórnia todo mundo sabe que vai dar democrata. Tem estado que todo mundo sabe já que vai dar republicano e todo mundo sabe que vai dar democrata. A questão para eles são chamados swing states. Os estados que, na verdade, viram de uma eleição para outra. Por isso que eles se concentram tanto nesses estados. Então, repara que você tem, aqui nessa imagem em azul, estados que, tradicionalmente, os democratas vão vencer. E em vermelho, os republicanos. Os swing states estão em cinza, porque eles vão variando. O que o candidato a presidente faz? Ele não faz campanha na Califórnia. Porque ele já sabe que ali o resultado é decidido. Ele concentra na Flórida. Ele concentra em Wisconsin, concentra em Michigan, na Pensilvânia, porque tem variação. E aí tem um ponto interessante que eu acho, e aí é bem da geografia, tá? Que quando a gente pinta o mapa do lado esquerdo, a gente vê assim, é onde a Hillary Clinton ganhou, onde o Trump ganhou. E aí, primeiro, o Trump ganhou em mais estados. O importante é ter o número de votos. Você pode ganhar em menos estados sendo os estados mais populosos. Por exemplo, se a Flórida tivesse dado vitória a Hillary Clinton, como todo mundo esperava, você ia tirar 29 votos do Trump e levar para a Hillary Clinton. O importante é chegar a 270. Garantia a vitória? Não, mas chegava pertinho, 261. Precisava da Flórida e mais alguém ali, mais uns 9 votos. É assim que eles contam. Mas eu acho interessante essa ideia de pintar o estado todo de azul, todo de vermelho, que não mostra as variações. Olha como é que no mapa da direita é um pouquinho diferente. No fundo, não é dizer que toda a Califórnia votou na Hillary ou pode votar no Biden agora. Você tem variações que muitas vezes não aparecem. E aí eu prefiro esse outro mapa aqui. Para como é que esse mapa já te dá uma ideia. É tipo no Brasil dizer assim, o Nordeste votou no Haddad e sei lá, escolhe um lugar aí que tenha votado mais no Bolsonaro. Goiás, Mato Grosso. Sim, mas eu tenho gente no Mato Grosso que votaram também no Haddad. E em Fortaleza você vai ter lá bairros que votaram em maior quantidade. Então essas variações não aparecem. Esse mapa eu acho mais interessante, porque ele mostra essas variações. E há uma variação grande. E aí, depois que eu te expliquei esse sistema confuso americano, eu queria te falar uma coisa que eu acho bem interessante. Olha esse tweet do Trump na semana anterior à eleição, em que ele fala diretamente das mulheres do subúrbio. Toda hora ele tem um tweet sobre isso. Olha, não vamos deixar o crime chegar ao subúrbio. Ele está falando diretamente para um público de uma área geográfica. E quando ele fala do subúrbio, é porque ele sabe que o subúrbio é um voto mais possível para ele do que a grande cidade. Isso é muito estudado nos dias atuais. Então, olha uma imagem de subúrbio americano. Esses subúrbios americanos, diferentes de grande parte dos subúrbios brasileiros, eles tendem a votar de maneira mais conservadora, como a área rural. Já as grandes cidades, aqui são imagens de Boston, costumam votar em candidatos mais progressistas. Então, o que ele faz? Ele faz uma campanha nos estados, que são os estados decisivos, e principalmente para aquele público que ele imagina que é o público que vai votar nele. Daí fala, olha, esse cara é comunista. E por outro lado, o Biden também vai lá na Flórida, que tem muitos idosos, e fala, ele não tratou bem da Covid. Ele já fala diretamente para aquele público. E é interessante como é que esse voto ele é segmentado. O que os democratas deveriam fazer? Eles têm que conseguir voto no subúrbio. Se o subúrbio vota muito no Trump, tem que conseguir voto no subúrbio. Se tiver uma mescla social maior ali, eles conseguiriam votos para isso. Já o Trump tem que conseguir voto em quem vota tradicionalmente no outro. Então nessa reportagem aqui, lembra do Trump falando que ia voltar a fazer o iPhone nos Estados Unidos? Por que isso? Por que ele falou tão mal, tão forte contra o México e a China na última eleição? Porque ele queria o voto do trabalhador desempregado americano. Ele está no chamado cinturão da ferrugem, ele está ali no sul dos Grandes Lagos. Então o estado decisivo é Pensilvânia.
E ele fica lá em Pittsburgh falando para o trabalhador, olha só, o teu emprego está no México, eu vou reformar o NAFTA. O teu emprego está na China, eu vou voltar a fabricar o iPhone aqui nos Estados Unidos. Mesmo que isso não faça sentido do ponto de vista econômico. Porque, obviamente, é melhor pagar mais barato para alguém fabricar longe. Pouco importa, eu sou um americano desempregado, eu quero o meu emprego. Então, repara que você tem uma fala nos Estados Unidos que ela é muito segmentada para o público desse ou daquele lugar. E eu queria terminar te falando o seguinte, essa coisa da votação distinta das grandes cidades em relação ao interior, em relação ao subúrbio, não é uma coisa só americana não, tá? Se você pegar, por exemplo, a votação do Brexit, você teve muito mais voto contra o Brexit em Londres, em Newcastle, em Birmingham, nas áreas urbanas, do que nas áreas rurais. Se você pegar, por exemplo, o presidente turco, o Recep Erdogan, ou Erdogan, geralmente eles falam Erdogan, ele perde em Istambul, que é a grande cidade turca, mas ele ganha no interior. Se você pegar na Polônia, que está com o governo agora bem à direita, o candidato que concorreu com o presidente da Polônia era um cara de grande cidade, que tem muito voto em grande cidade, mas não tem no interior. E esse livro trabalha exatamente com isso. Por que as cidades estão perdendo? Hoje você tem no mundo todo essa tendência da população dos centros maiores, mais cosmopolitas, ter um voto mais progressista, enquanto no interior um voto mais conservador. Então, quando o Trump fica no Twitter assim, escrevendo coisas como no oil, no gun, no God. Ele está falando para públicos específicos, no oil, não vai usar petróleo, não vai usar carvão. Ele está falando por quê? Porque os progressistas preocupados com o meio ambiente podem travar o elemento mais poluidor. Ele quer o voto de quem está ligado à indústria do carvão. Sem armas, é aquela história da segunda emenda. E o cara, talvez de Nova York, não quer. Lá tem o direito a arma, mas o cara do interior quer. Sem Deus, ele quer o voto religioso. Então, aconteça o que acontecer, a tendência dos Estados Unidos continuar muito dividido depois da eleição. E essa divisão, porque a gente não acredita muito numa vitória por lavada de nenhum deles, é difícil que isso aconteça, mas a tendência é que essa divisão tenha inclusive uma característica geográfica, em que as grandes cidades têm uma tendência, uma oposição ao Trump se ele vencer, e um apoio ao Biden se ele vencer. Enquanto no interior e no subúrbio, se o Biden vencer, ele vai ter que enfrentar uma resistência, porque essa galera nesse momento apoia o Trump. Ok? É isso, queridos. Um abraço. Até a próxima.